Quem esperava hoje que houvesse um placar mais elástico, as coisas se definindo, acho que criou uma expectativa muito exagerada e um certo menosprezo a um adversário importante e bom time que é o Internacional, treinado por um bom técnico, que eu gosto, o Roger Machado, que, como falou o André Rocha, as pessoas não curtem a vitória, as pessoas querem sempre mais e mais. Se ganha por 2-0, queriam 3. Se ganha por 3-1, por que tomou um gol? Se ganha por 2-1... Acho muito pouco provável que o Internacional ganhe do Flamengo em Porto Alegre por 2 gols de diferença. Então, apesar dos pesares, eu acho que a vaga está bem encaminhada. Não consigo ver esse time do Internacional derrotando o Flamengo no Beira-Rio. Mas desde que o Flamengo jogue como o Flamengo, como jogou no primeiro tempo. Agora, 2 pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou, deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá pra sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí. E nesse vídeo vamos falar sobre a vitória do Flamengo diante do Internacional por 1-0 e repercutir também o que a mídia esportiva, de uma forma geral, falou sobre essa vitória do Flamengo diante do Internacional. O Flamengo, sim, foi dominante no primeiro tempo inteiro. Poderia ter criado, pelo menos, ter feito 2 gols. Já no segundo tempo, foi um jogo totalmente diferente, né? O Inter avançando suas linhas. Não vou dizer que criou chance de empatar o jogo, mas teve volume de jogo para poder tentar empatar, mas acabou não querendo nada, né? Então o Rossi, na minha opinião, virou um mero espectador da partida, né? E o Bruno Henrique, sim, entrou como titular e acabou cravando o seu gol aí e ajudando o Flamengo a vencer e levar um bom resultado para Porto Alegre. 1-0 é um placar ruim? Não. Poderia ser melhor? Poderia, mas eu quero saber a tua opinião. O que o Flamengo poderia fazer de diferente no segundo tempo para poder ter feito o segundo gol, né? Então deixa nos comentários aí a tua opinião. O que o Flamengo poderia ter feito para ter conseguido o segundo gol. Teve aquela chance do Luiz Araújo também. Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, se inscreve no canal também e ativa as notificações e vamos embora com mais um vídeo aí. Isso, para os dois, né? Não poderia ser diferente. Uma possibilidade que eu comentava na Jovem Pan ontem e hoje acabou se concretizando, que era Bruno Henrique começando a jogar, pela sua maior capacidade de fazer a marcação alta, que foi fundamental para o domínio do Flamengo no primeiro tempo, e ele também fez o gol de cabeça. Realmente é um jogador que tem uma incrível capacidade de aparecer nesses jogos importantes, jogos grandes, né? Uma cabeçada fulminante num jogo de poucas oportunidades, e o Flamengo acabou vencendo por 1-0. Internacional, no primeiro tempo, praticamente não atacou, não teve a bola, foi dominado, mas no segundo tempo mudou completamente sua postura, saiu um pouco mais para o jogo, e o Flamengo, muita gente fica questionando, por que o time cai no segundo tempo? Eu entendo que o time cai, entre outras razões. Primeiro que não está no seu ápice físico, tem desfalques, jogadores se adaptando, as coisas... O Flamengo é um time ainda em formação. É um time que eu acho que, no decorrer do ano, pode atingir seu ápice, se tudo correr bem, mas ainda não está nesse ponto. E o time se desgasta muito na primeira etapa, fazendo aquela marcação alta. No segundo tempo, com a vantagem, e naturalmente o adversário sai para o jogo, acaba cedendo um pouco. Mas, por outro lado, não correu nenhum risco. O Inter não teve nenhuma grande oportunidade de gol. Foi um jogo de domínio do Flamengo, e mesmo quando o Internacional sai para o jogo, ele não consegue ameaçar a equipe rubro-negra. A única finalização no alvo do time colorado foi um chute lá na parte final do jogo, no canto direito de Rossi, e o goleiro argentino fez a defesa sem grande dificuldade. E a melhor chance do segundo tempo foi aquela do Luiz Araújo, uma jogada do Cebolinha pela esquerda, a bola meio que espirrou, sobrou para ele, ele espirrou o taco também, né? Não pegou em cheio, uma jogada de primeira. Se tenta dominar e chutar, chega a marcação. Tinha que ser de primeira, só que não pegou bem, e com isso o bom goleiro uruguaio Rocher fez a sua intervenção, impedindo que seria o segundo gol do Flamengo, né? Um bom primeiro tempo, aquela coisa, bola parada, mas o gol de bola parada vale. Gente, o Flamengo hoje é muito bom na bola parada ofensiva e defensiva também, porque dificilmente toma gol de cabeça. Tomou naquela falha do Rossi lá no Ceará por culpa do goleiro, que saiu muito mal do gol. Mas o Flamengo toma poucos gols, inclusive de cabeça, e marca muitos gols de cabeça. Isso é virtude. A bola parada faz parte do jogo. Claro que tem que criar mais jogadas, ter outras... Sim, mas, como eu falei, o Flamengo não é um time pronto. Acho que as pessoas precisam
curtir um pouco mais as vitórias, como disse muito bem na S1 Live no último domingo, o André Rocha. A S1 Live é um canal no YouTube, que é um excelente comentarista, fez um comentário muito oportuno no último domingo, falando sobre isso. Os torcedores que não curtem mais vitórias. Nunca tá bom, sempre falta alguma coisa. Gente, noite de Libertadores. É difícil. Flamengo e Inter, 2 times campeões desse torneio. São times grandes, camisas importantes, e um jogo que todo mundo deixa tudo que pode dentro de campo. Ninguém brinca no jogo desse, né? Então, é preciso ter um pouco de entendimento. Você vai ver que em 2019, o time do Jorge Jesus contra o Internacional venceu por 2-0, com 2 gols no final. E o Inter, que não atacou o jogo inteiro, na época o time do Odair Helma, perdeu uma chance impressionante no final do jogo, para descontar para 2-1. Jogo até parecido em alguns aspectos. É que a postura mais cautelosa do Inter naquela oportunidade durou mais tempo, porque ele não tomou gol no primeiro tempo, então ele se manteve recuado, até tomou o primeiro gol do Bruno Henrique, logo, novamente ele, né? Já na parte final do jogo, e depois o Bruno Henrique fez mais um gol. E na sequência, quase o Inter faz o gol, perdeu uma chance impressionante que poderia mudar os rumos daquilo. Libertadores é assim. Vamos lembrar que no ano passado o Flamengo perdeu para o Peñarol por 1-0 do Maracanã e foi eliminado, né? E agora o Flamengo está diante de um adversário importante, um adversário tradicional. Então, um jogo difícil para os dois. Tudo em aberto, o jogo de volta, mais ou menos como se imaginava. Quem esperava hoje que houvesse um placar mais elástico, as coisas se definindo, acho que criou uma expectativa muito exagerada e um certo menosprezo a um adversário importante e bom time que é o Internacional, treinado por um bom técnico, que eu gosto, o Roger Machado, que conseguiu recuperar o time depois de uma fase muito ruim, recentemente, quando até se especulava a possibilidade de saída do treinador. Muito bem, ainda não começou a entrevista do Felipe Luiz, a gente está aqui aguardando. Belandes, torcendo do Maracanã, chateado mesmo com o roteiro de jogos anteriores. Não mata no primeiro tempo, arrefece no segundo. Torceu muito para levar essa vaga. Marcos, você está sendo do Maracanã, quase meia-noite, o Flamengo venceu o jogo e você está chateado. Sério que você está chateado, Marcos Belandes? Você que é membro do canal. O Flamengo venceu o Internacional e você está chateado. É isso. Eu entendi bem, eu não li errado. Dá uma refletida sobre o que você acabou de escrever numa boa. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Aí o Antônio Pederneiros, defesa louca para entregar hoje o jogo. Quando que a defesa hoje quase entregou o jogo? Não houve nenhuma situação de perigo, Antônio. Que jogo você viu, amigão? Rômulo Batista, importante foi vencer. Souza, bora Flamengo, nada é fácil. Não dá moral para os comentaristas do Inter, nada é fácil, não sei o quê, bababá. O Caio Breno falando que a torcida está muito mimizenta. O Fernando Fernandes, eu acho que ele tem o estilo dele, fação, e que eu acho que tende a crescer. Eu vi por baixas importantes, saída de Gerson, saída de coisa para evoluir. Não só com o brasileiro. Mas o Flamengo tem muita coisa para crescer. Tá? O Flamengo está com um elenco para ir. O Flamengo encarrascar por baixo dessa maneira. A jogada não, antes. O Flamengo toma poucos gols, está com um estilo de jogo muito previsível, para não dizer que está muito mimizento. O Fernando Fernandes pergunta se o Felipe Luiz está com um estilo de jogo muito previsível, para não dizer lamentável. Não, acho que não. Eu acho que ele tem o estilo dele. O Flamengo toma poucos gols. O Flamengo é um estilo previsível, para não dizer lamentável. Mimizento, o Fernando Fernandes. O Caio Breno falando que a torcida está muito mimizenta. O Fernando Fernandes pergunta se o Felipe Luiz está com um estilo de jogo muito previsível, para não dizer lamentável. Não, acho que não. Eu acho que ele tem o estilo dele. O Flamengo toma poucos gols. O Flamengo é um time que aproveita a jogada aérea, é um time que está em reformulação e que eu acho que tende a crescer. Eu vejo dessa maneira. Eu vejo perspectivas interessantes de um time que está se desenvolvendo e que passou por baixas importantes, saída de Gerson, saída de Wesley, jogadores chegando, jogadores ainda se entrosando. O Carrascal estreou hoje durante o jogo. Então tem muita coisa para evoluir. O importante para o Flamengo é se classificar nessa Libertadores para não ter impacto de outra eliminação e ficar só com o brasileiro. Mas o Flamengo tem muita coisa para crescer. E eu vou dizer mais, é um elenco formado esse ano para ir bem esse ano e continuar bem no ano que vem. Tá? O Flamengo está com um elenco muito interessante e com possibilidades muito, muito legais aí para essas próximas competições. As que estão em curso e as que virão. Tá? Pensando de uma forma muito racional, que é como a gente tem que pensar. Rafael Carvalho falando que o Luiz Araújo reaparece em jogo. Olha só, Rafael Carvalho, Luiz Araújo desaparece em jogo decisivo. Rafael, sabe de quem foi a assistência para o gol? Do Luiz Araújo. Mais uma na conta dele. Sabe, você vê, o Rafael Carvalho, que você escreveu uma coisa que simplesmente é falsa. O cara deu assistência do jogo, foi 1-0, o cara deu passe para o gol. Só isso. Mas o cara que dá várias assistências. Então, se você não prestou atenção, Rafael, passou vergonha. João Vitor, essa torcida do Flamengo reclama de barriga cheia, nunca vi disso. Exato, tem muita gente que, é como falou o André Rocha, as pessoas não curtem a vitória, as pessoas querem sempre mais e mais. Se ganha por 2-0, queriam 3. Se ganha por 3-1, por que tomou um gol? Se ganha por 2-1, por que tomou um gol? Sabe, nunca tá bom, nunca tá bom. Paulo Henrique Lima.
O Flamengo fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. Muito decente, principalmente depois de fazer o gol. Até fazer o gol, achei que estava muito arame liso. Não fazia mais aquela rodinha, pelo menos melhorou bastante, né, em relação àquela rodinha de bobo no meio-campo. Trocava 2 passes e já ia para frente, mas com muita dificuldade em criar jogadas. Até o gol do Bruno Henrique, o Flamengo deu um chute a gol, na verdade, do Luiz Araújo, que teve uma partida bem irregular hoje, né? Mas nesse primeiro tempo ele deu um belo chute e o Rocher fez uma defesa. Depois teve uma jogada com o Samuel Lino e o Bruno Henrique e saiu o escanteio. E aí o Luiz Araújo, em sua segunda participação boa da partida, cobrou na cabeça do Bruno Henrique. O Bruno Henrique deu uma daquelas cabeçadas dos bons tempos. Eu confesso a vocês, e eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não gostei da escalação do Bruno Henrique quando eu vi. No primeiro momento, quando eu olhei, eu digo, Bruno Henrique, pelo amor de Deus, bota o Pedro, mas o Pedro não está jogando também, mas o Pedro é mais goleador. Pois é, nesse caso eu queimei a língua, porque, de fato, o Bruno Henrique foi muito importante no primeiro tempo. Ajudou a marcar a saída de bola, embora o Inter tenha neutralizado bem a saída de bola do Flamengo na maioria das vezes, chutando direto para frente, né? Não tentando sair jogando. Mas o Flamengo, repito, depois do primeiro gol, criou umas 3 ou 4, talvez até 4 boas chances para marcar. Boas chances para marcar. Numa, o Samuel Lino, que para mim estava jogando muito bem, não entendi até agora por que o Felipe Luiz tirou o Samuel Lino. Talvez porque ele tenha errado 2 jogadas e perdeu a bola no campo do Flamengo. Mas não é possível, né? Aí você bota o Cebolinha. O que é o Cebolinha, gente? Sério que alguém acreditou que o Cebolinha ia voltar aos bons tempos só por causa de um tempo bom que ele jogou da última vez que entrou como titular? Não é, gente, não é. O Cebolinha hoje em dia é isso aí. É de uma inutilidade absurda. E o Felipe Luiz, que eu acho que demorou muito a mexer, de novo, o Felipe demora a mexer. Eu não sei por que cargas d'água, não sei se é insegurança, não sei se é um vício de jogador que acha que os jogadores ficam magoados se você tira ele muito cedo, se tira no intervalo, por exemplo. Mas a verdade é que o Flamengo, com 15 minutos do segundo tempo, era evidente que tinham 2 jogadores se arrastando em campo. O Plata e o Bruno Henrique. Mortos, mas mortos. Muito também porque se mataram no primeiro tempo. Vamos ser justos. Se mataram no primeiro tempo. Mas não aguentavam mais nem dominar a bola. Já estava ficando uma coisa constrangedora. Se o Felipe Luiz, claro, voltamos à história do si, mas se o Felipe Luiz bota o Pedro no lugar do Bruno Henrique mais cedo, quem sabe se o Pedro não teria feito o segundo gol? E aí sim teríamos um placar que nos daria bastante tranquilidade para jogar em Porto Alegre. Acho muito pouco provável que o Internacional ganhe do Flamengo em Porto Alegre por 2 gols de diferença. Mas por um gol, forçando os pênaltis, é um risco. É um risco. Esse Flamengo é ruim de perder, né? Felipe Luiz, se não me engano, tem 6 derrotas desde que começou a treinar o Flamengo principal. Apenas 6. Então, apesar dos pesares, eu acho que a vaga está bem encaminhada. Não consigo ver esse time do Internacional derrotando o Flamengo no Beira-Rio. Mas desde que o Flamengo jogue como o Flamengo, como jogou no primeiro tempo. Isso é outro problema que me parece meio constante do Felipe, né? O time faz a vantagem no primeiro tempo, uma vantagem mínima, e no segundo já volta mais marcando atrás. Claro, pensando nos contra-ataques. Só que sem jogadores talentosos no meio-campo, e o Flamengo hoje não tinha nenhum jogador talentoso no meio-campo. Jorginho é ótimo, mas Jorginho não é um armador, ele é um volante espetacular. E o Alan, meu amigo, se você depender do passe do Alan para você armar um contra-ataque, você está perdido, né? E aí você tinha 4 atacantes. 4 atacantes em que a bola não chegava no segundo tempo. Na maioria desses 4 atacantes voltava para marcar. Marcava muito. E o Flamengo perde o contra-ataque. No que o Flamengo deixa de marcar lá em cima e perde o contra-ataque, houve um momento do primeiro tempo que eu confesso a vocês que eu já estava esperando o gol. Cheguei a botar lá no meu X, dizendo, olha, o gol é questão de tempo. Quando o Felipe Luiz vai mexer? Ele finalmente mexeu,
Acho que mexeu mal. Repito, Samuel Lino, para mim, não poderia ter saído. Era um dos melhores em campo até então. O Cebolinha, eu continuo a não acreditar no Cebolinha. E ele botou o Carrascal, que eu acho até que foi uma boa tentativa, né? Até para botar o jogador para atuar, né? Acho que o Carrascal não fez nada. Entrou meio caótico, meio tentando, não fez nada. Mas também é compreensível, né? Primeiro jogo dele. Né? Mas é bom que ele tenha entrado hoje para se, de repente, no próximo jogo, seja o do Brasileiro, seja o da volta da Libertadores, o Felipe possa pensar na possibilidade de escalá-lo como titular. Eu não gosto, sinceramente, quando não tem o Arrascaeta, nesse esquema quase de 4-2-4. Claro, quando você joga empurrando todo o teu adversário para o campo dele, esse 4-2-4 desaparece na medida em que você passa a ter os teus zagueiros como volantes e os teus volantes como meia atacantes. Mas no que você recua, e foi o que aconteceu no segundo tempo, você não tem a ligação bem feita. Você tem chutão do Rossi para frente, que até chuta bem com os pés. Você tem bola sendo escorada pelo quem está fazendo pivô. A maior parte do tempo foi o Bruno Henrique, depois entrou o Pedro, conseguiu até fazer 2 pivôs. Mas o Pedro entrou faltando 9 minutos, gente. Será que o Felipe não viu que o Bruno Henrique estava se arrastando em campo? Repito, o Plata e o Bruno Henrique, a partir dos 15, mais tardar 20 minutos do primeiro tempo, deveriam ter sido substituídos. Os dois. Os dois estavam totalmente sem condições físicas. E aí, não sei por que cargas d'água, o Felipe resolve tirar o Samuel Lino, que para mim foi um dos melhores do primeiro tempo. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz. Isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo. O Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo. E o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem. Flamengo vence o primeiro jogo. Realmente muito importante o resultado. Faz um excelente primeiro tempo. Um primeiro tempo que, na minha opinião, pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, 2 pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo, mais uma vez, dando assistência para gol. E o Bruno Henrique, sempre em jogo grande, sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo, e também nessa queda no segundo, que tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz e da preparação física do Flamengo. O futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas sim. Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Porque trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né?
Eu acho que condiz. Ele tá Eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Tanto que no começo... O time era inconsistente quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. E no começo ali o Felipe, eu acho que é início de trabalho e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuelino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu, porque a bola não entra na primeira linha, que dirá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali, sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter, mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar, partiu de sufocar e é uma característica dele, e não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual, que saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo, então assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho para o time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal, cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo, cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor. E aí, mas que queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação que talvez... O Calçade está com a gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixa no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu o Internacional por 1-0 aí, né? Um placar magro, porém um placar muito importante, né? Se a gente for lembrar o jogo diante do Galo, né? Pela Copa do Brasil, o Flamengo acabou perdendo no jogo de ida em casa. E no jogo de volta foi obrigado a construir o resultado. Bom, venceu lá por 1-0 e o jogo acabou indo para os pênaltis e foi eliminado. Porém, se o Flamengo tivesse empatado, pelo menos no Rio de Janeiro, teria a vaga assegurada para as quartas de finais, né? Que acabou não acontecendo. Então aquilo, 1-0 poderia ter feito mais. Durante o vídeo aqui, a gente viu muita gente questionando, principalmente no corte do Mauro, muita gente questionando que o Flamengo poderia ter feito 2-3-0 ali, poderia ter criado chances, vamos dizer assim, no primeiro tempo, para poder pelo menos 2 gols. Que acabou não acontecendo, né? No segundo tempo também, mesmo com o volume de jogo que o Inter teve, o Flamengo recuou, tentou buscar o contra-ataque, mas esse último passe ali acabou não saindo efetivamente direito. Então o Flamengo pecou muito nessas situações, né? O Flamengo teve sim uma chance clara, acho que foi a chance mais clara do Flamengo no segundo tempo, que foi com o Luiz Araújo, ali após uma jogada de Cebolinha, que ele acabou
espirrando o taco, né? O chute não pegou em cheio e o Rocheiro acabou defendendo no centro do gol. Ali foi a única chance sim, clara que o Flamengo criou no segundo tempo, né? Se a gente for analisar de uma forma geral, para mim, a nota do Flamengo nessa partida é uma nota 8. Uma boa nota, sim, para a atuação do Flamengo, sim, mas a gente vai ver que muito torcedor vai questionar a atuação do Flamengo, que até durante o vídeo aí tu chegou a assistir aí, que, estou saindo do Maracanã agora e estou chateado. Aí o Mauro, chateado que o Flamengo ganhou o jogo, tu tá chateado? É melhor tu refletir. Eu acho que sim, muito flamenguista vai estar desse jeito, né? Chateado porque o Flamengo ganhou, né? 1-0, poderia ter sido mais, faz parte. O Inter é um time grande, tem bons jogadores, no segundo tempo demonstrou isso, e aquilo, 1-0 é um placar muito importante. Eu creio que o Flamengo, na semana que vem em Porto Alegre, faz pelo menos um gol, e o time do Flamengo é um time difícil de levar gol. A gente só olha o retrospecto do Flamengo aí nos últimos jogos, é só olhar o retrospecto do Flamengo no Brasileirão. O primeiro turno praticamente já acabou, né? O Flamengo tem um jogo atrasado. Então o primeiro turno para o Flamengo já acabou, tirando o jogo atrasado. O Flamengo levou poucos gols. O Flamengo não levou nem, acho que 10 gols aí no campeonato. Então aquilo, o Flamengo é um time que, teoricamente, não joga aquele futebol bonito que a gente queria assistir, ou como muitos torcedores querem, tipo o JJ, o Flamengo de 2019, principalmente pelo alto investimento que o Flamengo fez. Vale lembrar também que o Flamengo é um time em reformulação, um time em construção. Saiu jogadores importantes como o Gerson, que era o cara do meio de campo. Saiu o Wesley também, que era o cara da lateral direita ali, chegou até a seleção brasileira. Então, o Pulgar machucado, o Delia Cruz machucado, vai no volta, teve a situação do médico que acabou explanando ele. Então, sim, o Flamengo é um time em construção. Tem que ter paciência e durante essa jornada aí, durante até os próximos 2 meses aí, a gente pode pegar, obviamente, o Flamengo jogando no seu auge físico, né? Mas também tem que passar das fases de Libertadores, né? Obviamente. Então é isso aí, tamo junto. E é nóis aí. Eu percebi que eu falo muito, obviamente. Não sei porquê, é mania. Como que é? Tem que perder essa mania.